Não tem nada mais rentável do que descobrir como curar uma doença. É muito rentável. Sabe Mas por quê? quando você cobra cara, você validou o processo. Se é caro é porque é bom. Não tô falando que é. Sim, tem Não isso tô também, falando né? que é. Não, Mas eu falo assim, desculpa, não se você entendi cobra, a se você palavra. cobra barato numa sessão, Não tem valor. não é porque não é bom. Se fosse bom, não era barato. É caro. Então eles têm um valor, vamos pensar, Pô, mas daí, alto pra se mostrar é barato, que não funciona. É bom, mas se é caro ainda não é bom. Não. Mas a galera assim, se aproveita disso, é isso que ele tá falando, você sabe? entende? Tipo assim, O cara, além de ser algo que não tem comprovação científica, mas cada vez estão mais surgindo mais profissionais, porque é lucrativo, sim, né? As pessoas acreditam, sim, Mas né? E existe essa fala de, pô, vamos vazar fora do remédio. Remédio não é a solução. Remédio é agora, mas vamos na base da doença, vamos entender a doença. Tá. De novo, existem argumentos que explicam por que esses movimentos ficam cada vez mais comuns. Primeiro, o problema crônico de não letramento lógico, crítico que a gente não tem na educação de base. Então as pessoas não saem das escolas sabendo criticar, sabendo pensar racionalmente. Então é óbvio que elas não chegam na frente de um cara desses e sabem questionar que talvez o que você esteja me falando não faz o menor sentido. Pô, então as pessoas não têm esse problema. Isso é de base, velho. E segundo problema, quando as pessoas começam a não ter mais problemas, elas inventam problemas. Quando as pessoas chegam num momento da vida delas em que elas de fato alcançaram um patamar em que dificilmente elas vão ter alguma coisa que, sabe, desestruture a realidade delas, elas começam a se envolver em coisas que talvez deem mais sentido. Ou seja, é muito mais fácil para um cara que não tem problema na vida. Ou seja, cara, eu vou falar uma coisa que é muito polêmica, mas pô, tá faltando uma guerra, tá faltando uma fome na vida daquele cara, ou seja, tá faltando uma crise social, ele começa a se envolver com coisas que dão explicações à realidade que talvez tornem a vida dele mais agradável, tornem a vida dele mais valorosa, e ele vai para esses cantos mais naturalistas e espiritualistas, magnéticos do universo. Tem um vídeo do Leon e da Nilce, dois criadores de conteúdo digital antigos já do YouTube, famosérrimos, em que eles mostram que em Vancouver tem uma corrida aos arredores da cidade, em que a galera, de fato, quando começa ali a primavera, eles começam a fazer corridas pelo meio do mato mesmo. E a galera tem que correr com faca, porque os ursos estão saindo da hibernação e talvez tu esbarre com um urso. Caraca. E ao questionarem um amigo deles que já morava lá há muito mais tempo, cara, por que as pessoas decidiram começar a fazer corridas no mato, num lugar cheio de urso, quando eles estão saindo famintos? E o amigo deles, que é estrangeiro e mora lá, falou a seguinte frase: gente branca não tem problema na vida, tem que criar alguma coisa. Essa é a explicação. Ou seja, você tem pessoas que são extremamente ignorantes, no sentido técnico, teórico da palavra. Ou seja, elas não têm conhecimento acadêmico. E também não estou crítico, nossa, todo mundo tem que ter mestrado. Não, claro que não, mas é esperado que a grande maioria não vá ter letramento científico, não vá ter essa rebuscada forma de criticar. É esperado. Então, essas pessoas, quando elas passam por situações desesperadoras, pessoas que elas passam por situações que elas estão precisando de amparo, é esperado que a pessoa que chega com um discurso milagroso, do tipo, eu consigo trazer informações dos seus ancestrais para explicar o porquê que isso começa. Quem é que não iria atrás disso? O único problema é que ninguém explica os riscos para essa pessoa e a baixa taxa de sucesso para essa pessoa. Mas o discurso é maravilhoso. E aí, às vezes ela melhora por um efeito placebo, às vezes ela melhora por uma regressão à média, e pronto, ela sai dizendo que aquilo é fantástico. Aí a gente chega em âmbito jurídico e fala, não, tá tendo sucesso. Sim, claro, beleza. Peguei um monte de mulher que veio de situações de agressão, fiz elas perceberem que na verdade elas não estavam se colocando no seu lugar no sistema, eu normalizo situações de violência, situações de abuso, e ela continua num casamento merda, e eu falo, sucesso. Parabéns. Por isso que foi proibido agora em qualquer crime que envolva crimes contra a mulher, violência contra a mulher, ser usado constelação. Porque, de fato, não tem evidência, não tem nada que justifique a sua recomendação e a sua teorética é fraca. Agora, na parte, migrando para a segunda parte da sua pergunta, tem pessoas que não são suscetíveis à hipnose.
Não existem evidências disso. Na verdade, quando você fala sobre hipnotizabilidade, sobre a suscetibilidade da pessoa à hipnose, na verdade você está confiando numa teoria que vai dizer que a hipnose é um estado alterado de consciência, ou seja, um estado diferente do estado de vigília, em que você então entrará num estado de transe, e num transe leve, tu tem sugestões leves como esquece seu nome, cola a mão, e em transes profundos você tem alucinações, coisas do gênero. O problema é que em mais de 100 anos de pesquisa nesse campo, ninguém conseguiu provar a existência do transe hipnótico. Então não faz sentido. Apesar, e esse foi o resultado da pesquisa que eu publiquei ano passado, apesar de que 72% das pesquisas em hipnose, pelo menos, conduzem pesquisas em hipnose partindo desse viés de visão. Ou seja, de que acreditam que a ontologia da hipnose, ou seja, o que é a hipnose em si. Não, ela é um estado alterado de consciência, um estado de atenção focada. Não tem provas disso. Primeiro que para você ter provas disso, você teria que provar que existe alguma alteração no teu funcionamento cerebral que só a hipnose cause. Ou seja, você teria que encontrar um correlato neural que, isso daqui é hipnose. Depois, você teria que provar que esse correlato neural, ele é responsável por fazer você a responder às sugestões hipnóticas. Também não temos provas, até porque desde 1933, Clark, um behaviorista super importante, ele mesmo coloca, não tem nada que façamos com hipnose que possamos fazer sem hipnose, mesmo que em menor grau. Inclusive alucinações. Por quê? Porque para a teoria estatal da hipnose, de que a hipnose é um estado alterado de consciência, a hipnose é literalmente você induzir a pessoa a entrar nesse estado diferente do estado de vigília. Então, se eu faço você responder às sugestões hipnóticas sem ter feito indução, em tese, para essa teoria, você não está em transe, você não está em hipnose. Então, se eu faço você alucinar sem fazer essa indução hipnótica, e aí, como é que você me explica? Isso é o paradoxo de Kirsch. Kirsch, que é um dos papas em hipnose, que é, no caso, um dos grandes nomes para hipnose na hipótese sociocognitiva, que vai explicar a hipnose como um comportamento, ele tem uma pesquisa chamada... o que as escalas de hipnotizabilidade realmente mensuram. O que elas medem? Elas não medem a sua capacidade de responder à hipnose. Elas medem a sua capacidade de responder a sugestões imagéticas. Sugestões de veja um dragão, esqueça o seu nome. Tá, mas eu faço isso na clínica? Qual o sentido? Por que eu ia fazer o cara colar a mão na clínica? Pra que eu ia falar 3, 2, 1, durma na clínica? Isso é coisa de picareta. Sério? Pra que eu vou fazer isso? Mas os caras A fazem. maioria dos caras da hipnose só faz isso. O mais famoso Pyong Lee, o né? Pyong faz, né? O Messi Puentes. Puentes. Você já Durma, fez durma, comigo uma durma, vez, durma, deu Do durma. certo. Fábio Puentes eu não falo mal, porque o Fábio Puentes fez um trabalho fantástico no Hospital das Clínicas com dor. Ah, Com pessoas amputadas, que ainda sentiam o que a gente chama de dor fantasma, que é a pessoa Sim, tem uma não dor tem um onde não membro. existe mais. Ele fazia lá um trabalho... Eu não sei se ele ainda tá fazendo, porque eu não acompanho o trabalho dele. Você chegou a ver o trabalho inteiro, assim? Foi legal mesmo? Sim, eu realmente acompanhei por um pedaço de tempo, tipo, que eu sabia que ele trabalhava lá com amputados, se eu não me engano também com queimados. Mas ele nunca foi uma figura que eu ficava acompanhando, não acompanho até ainda hoje, enfim. Então não sei se ele ainda tá lá. Mas ele fez esse trabalho lá, isso foi muito bacana. Mas a ideia é... Vocês trouxeram referências que são pessoas que fazem shows de hipnose. isso. Ou seja, hipnose cômica. Sim, para um show de hipnose faz todo sentido eu fazer um 3, 2, 1, durma! E quando você olhar pra cá, tal coisa. Sim, porque a ideia é um show. Você tá querendo gerar uma expectativa teatral naquela pessoa. Esse é o objetivo. Agora, na clínica, a pessoa tá ali pra falar, cara... Pô, eu sofri um término traumático, velho. Pô, fui traído com a pessoa que eu criei meus filhos. E aí, o que eu faço da minha vida agora? Tô pensando em tirar minha vida. Ah, não, então, vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho, tá bom? Junta suas mãos assim e estica o braço para frente. Que falta de ética, falta de tato humano, sabe? Falta de noção, bicho. Inclusive, falta de conhecimento básico sobre psicopatologia, falta de conhecimento básico sobre como de fato se atende uma pessoa em clínica, em psicoterapia. Então, a ideia é, quando você está no âmbito clínico, o que é a hipnose? Na ciência, na comunidade científica, a gente ainda não bateu o martelo. A gente ainda não bateu o martelo sobre a definição de hipnose.
Então, tem 5 veias teóricas que tentam majoritariamente explicar o que ela seria, que é a hipótese de estado qualitativo, hipótese de estado quantitativo, hipótese de estado fraco, hipótese epifenomenal, hipótese de não estado. Não estado e epifenomenal são aí as escolas sociocognitivas, que vão entender a hipnose como um comportamento. E um dos grandes nomes da psicologia baseada em evidências, que é o Scott Lilienfeld, ele falou ao longo da vida dele em alguns momentos sobre hipnose, ele pesquisou em alguns momentos sobre hipnose, e ele de fato coloca que, cara, um grande problema que se tem, e quando ele tem até um texto muito bacana, um artigo dele, um capítulo dele num livro editorado entre vários autores, que é hipnose. Era hipnose. Ciência, pseudociência e nonsense, é o nome do capítulo. E lá eles falam sobre o grande problema sistemático e crônico da ciência de dar essa causalidade de que a hipnose é um estado alterado de consciência mesmo sem prova nenhuma, continuar conduzindo pesquisas como se a hipnose fosse isso, ou seja, você desenha todo o teu estudo acreditando que a hipnose é um estado alterado de consciência. Você tem o tato com os voluntários na pesquisa como se você fosse colocar eles num estado alterado de consciência. Você explica isso pra eles como se eles fossem entrar num estado de transe. Você interpreta e analisa os resultados como se fosse um estado de transe. Isso enviesa a pesquisa, obviamente. E não tem nenhuma prova disso. O que nós melhores podemos evidenciar é que talvez a hipnose seja movida num comportamento de expectativa. Ou seja, por que a pessoa tem um determinado comportamento hipnótico? A resposta mais simples é porque ela quer. Literalmente, porque ela ficou motivada, ou seja, existiu ali um processo de expectativa, então você começa a gerar alguns mecanismos de expectativa cerebral, todo o processo dopaminérgico do indivíduo, e então, através de um processo de controle top-down, que é regido majoritariamente por uma região do nosso córtex pré-frontal chamado córtex pré-frontal dorso-lateral, que ele literalmente vai gerar percepções baseadas na sua expectativa. Exemplo clássico de controle top-down para as pessoas entenderem. Sua realidade, ela é moldada a partir da sua expectativa. Então, por exemplo, você vai receber amigos na sua casa e você, ficou muito preso no trabalho e tal, eles estão chegando em 10 minutos, eu não tomei banho ainda. Tu entra no chuveiro e, cara, eles vão chegar a qualquer momento e eles vão lá no portão bater daqui a pouco. Tá tomando banho, começa a lavar o cabelo e daqui a pouco tu... Opa, me chamaram no portão. Será que alguém me chamou no portão? Juro que eu escutei alguém me chamando no portão. Esse estímulo no mundo natural, ele não existiu. Ele não ocorreu. Mas você jura de pé junto que você teve essa percepção. Você escutei, alguém me chamou. Não. Isso foi a sua expectativa guiando a sua percepção e a sua intuição sobre o ambiente ao teu redor. Então você acabou sentindo algo que não necessariamente existiu. Você criou aquele estímulo. Você criou aquela percepção. Estava esperando por isso, né? Exato. Vou tomar injeção. Morro de medo de injeção. Cara, antes da agulha tocar na tua pele, o cara já tá desesperado. O cara já tá sentindo dor, já tá sentindo angústia. E a experiência acaba sendo muito mais angustiante e dolorosa do que seria. Por quê? Porque a expectativa dele moldou a percepção dele sobre aquele fenômeno. Que foi que você passou até mal aí? Pois é, tu deu uma... de injeção, cara, velho. injeção é foda demais. É o quê? Injeção é foda demais, mas não dá pra enfrentar, não. E qual é a ideia sobre a visão sociocognitiva da hipnose? Cara, você não precisa acreditar num estado de transe para explicar as alterações que as pessoas têm na sua percepção. Não precisa. As pessoas, elas ficam motivadas a colaborar com a sugestão do hipnotizador. Ponto. Inclusive, aí você tem autores como Nicholas Spanos, Fyodor X. Barber, quem mais? Você tem de importante o próprio Irving Kirsch. Você tem esses caras, o Sarbin, você tem esses autores que eles foram fundamentais para pegar todas essas pesquisas que tinham sobre o que seria a natureza da hipnose e bater em cima do tipo do Barber, falar o seguinte, cara, talvez a hipnose nem exista. E o cara era pesquisador da hipnose. Isso é um crítico da hipnose, é o cara que tá olhando com rigor. Porque, velho, talvez a hipnose seja um nome dispensável. Talvez seja um processo de expectativa. Talvez a gente possa ignorar esse nome. Talvez seja um nome merda que a gente usa aqui, mas talvez a gente não precise. A ideia é, quando você aprende a conduzir esse processo de uma forma a engajar o indivíduo numa intervenção terapêutica, ou transformar em tátil aquilo que pode ser muito subjetivo, muito imaterial para um paciente, tipo, vamos lidar com ansiedade. Pô, talvez seja muito difícil para o paciente lidar com esse construto, tipo, ansiedade, mas o que é ansiedade? Como é que eu sinto ansiedade? Enfim, não. Imagina que tem uma mesa, nessa mesa você tem diversas fotos.
Fotos sobre momentos felizes da sua vida e fotos sobre momentos não tão bons assim. Fotos eu consigo rasgar, fotos eu consigo conversar sobre elas, fotos eu consigo tirar outra, foto eu consigo jogar no lixo, foto eu queimo, foto eu escrevo em cima. Caraca. Eu consigo transformar uma mesma intervenção terapêutica que eu faria no consultório, só que de uma forma talvez mais lúdica, que facilite o engajamento dele naquilo. Ou seja, no final das contas, hipnoterapia não existe. Hipnoterapia não existe como alguém sustentar a existência da hipnoterapia. Não, hipnoterapia é um nome comercial, é um nome de categorização de, ó, aqui tem uma intervenção terapêutica com hipnose. Mas toda abordagem de terapia tem uma visão de mundo e de homem. O behaviorismo tem uma visão de mundo de homem, a Gestalt tem uma visão de mundo de homem. Qual é a visão de mundo e de homem da hipnose? Nenhuma, não existe. Ou seja, se você tem, por exemplo, hipnoterapia cognitiva, que é terapia cognitivo-comportamental mais hipnose. O Kirsch, num paper, ele chega a falar o seguinte: hipnoterapia cognitiva é TCC de olho fechado. Ou seja, não é uma nova técnica, não, cara. É fazer isso com a pessoa passando pelo rito de hipnose. Por que eu falei rito de hipnose? Porque a indução hipnótica, ela é dispensável. Tanto é que a minha indução hipnótica na clínica, velho, ela é diferente toda vez que eu faço. Como que ela é? Todas as vezes é diferente? Eu não preciso fazer a mesma coisa. Eu só preciso fazer algo que a pessoa pense estar passando por hipnose. Sim. Isso aqui é hipnose. Por quê? Porque ela chega na clínica esperando que ela vá passar por hipnose. Mas ela não precisa. Agora, se eu não faço isso, ela vai dizer, não passei por hipnose. E ela vai fazer o quê? Ela não vai engajar em nada. Então, eu literalmente gero um mecanismo de expectativa nessa pessoa e, portanto, eu faço um fenômeno hipnótico. E ela chega suscetível a isso. Não! Né? Não! Não, lógico. Pô, ela quer ser hipnotizada. Tá, mas esquece essa palavra suscetibilidade. Essa palavra suscetibilidade, ela vai dizer o seguinte: você nasceu menos capaz de passar por hipnose. É isso que suscetibilidade significa. Você nasceu menos capaz. Você não vai ser capaz de passar por hipnose. Não, eu entendi. Todo mundo é capaz de passar. Sim. Agora, mas você tem que querer passar, porque se você não quiser, você não vai passar. Porque senão seria, sei lá, uma mágica, né? Sim. Não, ó, vamos lá. Quando eu falei que hipnose envolve um processo de expectativa, um processo de motivação, processo básico de psicologia. Toda motivação é interna. Toda motivação é gerada pelo seu próprio organismo. Então, sim, toda hipnose passa a ser um processo de auto-hipnose. Então, o terapeuta, ele só explica pra você como é que você faz, mas é você quem faz. Não existe eu hipnotizar alguém. Senão você acha que hipnose é ser ensinada de graça no YouTube? Em 20 minutos, alguém te ensina a hipnotizar no YouTube. Não ia ser, sei lá, só ensinado por uma super seita secreta de os caras que dominam o mundo. Cara, não ia. Por que eu ia trabalhar? O cara ia querer cortar a luz lá de casa e falar, irmão, você esquece que eu não paguei a conta. Ah, mas eu quero esse carro, você vai pagar como? Você vai dar o seu salário e vai pagar meu carro. Vai embora. Ou, melhor ainda, quer trabalhar com saúde? Você nunca mais vai ter uma crise de ansiedade. Se a hipnose fosse um processo induzido por mim para um terceiro, seria muito fácil. Seria literalmente o padrão ouro para tudo. Sim. Verdade. Ou seja, eu não iria precisar da tua colaboração, eu não iria precisar de psicoeducar você, ou seja, educar você sobre o que é o processo hipnótico, sobre o que é a sua condição de saúde e como fazer o processo terapêutico. Eu ia simplesmente falar, irmão, durma. Que era o que Freud fazia. Freud foi um péssimo hipnotista. Essas eram as técnicas de Freud. Ele impunha a mão na cabeça da pessoa e falava, durma. E ficava. Aí... Então o cara dorme. Mas aí que 2 tá. horas, aí o cara dorme, não é porque Primeiro, hipnose não dorme, tá? Hipnose não é um tipo de sono. Hipnose não é um estado lateral de consciência. Hipnose não é nada disso. A ideia desse... O que é a hipnose? Então, eu espero muito ser o cara no planeta Terra que vai poder publicar um dia um artigo e falar, ó, deu, tá aqui, bati o martelo e concordem comigo e todo mundo concordar comigo. Esse é meu sonho máximo na ciência. Tá? Porque, como eu falei, existem 5 veias teóricas que tentam definir o que é hipnose. Então, se você responder isso, você vai receber o prêmio da Society for Clinical and Experimental Hypnosis, que é a sociedade que eu faço parte, inclusive, uma sociedade de pesquisa e fomenta a pesquisa no campo da hipnose. Todo ano tem um prêmio do melhor artigo científico de hipnose. Tenho certeza que o cara que fazer bater esse martelo, ele vai ganhar por 10 anos seguidos.
Mas assim, a ideia é, até o momento, as evidências melhor nos apontam para a hipnose como um comportamento, não como um estado alterado de consciência. Agora, se a hipnose é um comportamento, isso tem algumas definições interessantes. Quer dizer que a minha resposta a ela é treinável. Porque olha só que interessante, as pessoas que batem 0 ponto nessas tais escalas de suscetibilidade hipnótica, elas também apresentam, né, relatam sentirem experiências alteradas. E nós temos evidências de neuroimagem que as pessoas que batem 0 pontos na escala de suscetibilidade, elas ainda assim têm alterações na atividade hipotalâmica e sentem uma diminuição da vigília, do estresse delas. Elas literalmente ficam mais relaxadas, mesmo sem bater nada. E aí entra a parte interessantíssima da expectativa. A pessoa que vai para a clínica de alguém que utiliza hipnose, ela vai com uma expectativa muito diferente do cara que vai pro show de hipnose. O cara que vai pro show de hipnose, geralmente é a pessoa que fala, não acredito em hipnose, duvido que me hipnotizem. O cara que vai pra clínica é, cara, minha vida tá isso mesmo, velho. Eu tô com depressão, tô com ansiedade. Eu preciso resolver isso. Esse cara tá indo literalmente assim, ó, eu preciso de tratamento. Essa aqui é uma forma viável? Porque na clínica eu não preciso fazer o cara alucinar um dragão. Eu não preciso que ele seja um showman. Eu preciso que ele feche o olho e imagine o que eu falo. Só isso. Eu não preciso que ele alucine nada ou algo do gênero. Né? Exemplo prático de utilização da hipnose em âmbito clínico. Exposição. Por exemplo, tu aparentemente deu uma friaca só de falar de injeção. O padrão ouro para tratar fobia é terapia de exposição. É literalmente, gradualmente expor você e aproximar você do estímulo aversivo. Talvez você não queira nem pintado de ouro ver uma agulha na tua frente. Agora, e se você deitar aqui, tranquilinho, relaxado nessa poltrona, e eu, através da hipnose, fazer todo um cenário em que você consiga literalmente se aproximar da hipnose, se aproximar da agulha de forma controlada, segura, você conseguir ter um contato imagético com aquele estímulo, né? Um contato imaginário com aquele objeto, de início sem aversão, depois com aversão, depois vamos aproximando. Cara, eu posso muito fazer, sei lá, terapia de exposição, te mostrando uma fotinha, ó, veja essa foto aqui de uma agulha. Ou eu posso fazer, cara, ou veja essa foto aqui de um avião, tem medo? Tenho medo. Tá, beleza. Fecha os olhos. Vai fazendo o processo e vai aumentando gradativamente a imaginação. Daqui a pouco você faz a pessoa se ver, se imaginar, né, e sentir como se ela estivesse dentro de um avião. Na terapia, normalmente, eu não conheço ninguém que pegou um paciente e levou dentro de um avião. Com hipnose. E olha só que bizarro, hoje em dia a gente tem até a hipnose associada à inteligência, à realidade virtual. Não conheço ninguém que consiga fazer isso. Então a ideia da hipnose ela literalmente só facilita a aplicação da técnica. Por que eu falo isso? Porque toda evidência que mostra a aplicação da hipnose sozinha, como uma alternativa de tratamento sozinho, o resultado dela é sempre inferior à hipnose associada a uma psicoterapia. Então, hipnose sozinha versus hipnose mais TCC, por exemplo, é inferior. Hipnose mais TCC é superior a TCC sozinha. Então, opa, bacana. Aparentemente teve uma sinergia aqui e as duas conseguiram trabalhar alguma coisa. Por quê? Nós temos dados recentes agora que talvez nos expliquem, a gente já consegue hipotetizar melhor por que talvez hipnose ajude em determinados quadros, por exemplo, de depressão, diferentemente da TCC. Meio que a TCC ajuda por um caminho, hipnose por outro. O estudo, por exemplo, da Christina Furr, que é uma pesquisadora eu não sei se ela é alemã ou se ela só tá lá conduzindo um programa de doutorado na Alemanha, enfim. Mas eles basicamente pegaram e fizeram um ensaio clínico com pacientes com depressão maior. Hipnose versus TCC. Hipnose sozinha versus TCC sozinha. E depois, na verdade, antes, durante e depois, eles avaliaram a atividade cerebral desses pacientes. Espectroscopia de infravermelho próximo. É uma técnica, é um nome parecido com isso. E basicamente eles descobriram o seguinte, olha, pacientes deprimidos que passaram pela TCC, eles melhoraram porque basicamente houve uma diminuição da atividade da amígdala cerebral, ou seja, o que dispara a tua reação de luta e fuga, e um aumento da atividade do córtex pré-frontal. Bacana. Provavelmente, por quê?
Porque TCC é uma terapia que foca muito na reestruturação cognitiva. Cara, sabe esse teu pensamento aí? Bacana. E tu racionalmente fica ali com o paciente avaliando esse pensamento. Em que situação esse pensamento aconteceu? Qual pensamento veio? Que emoção ele disparou? Que alteração fisiológica você sentiu? E o que você fez depois disso? Beleza, vamos criar um pensamento compensatório para isso. Em cima de qual contingência isso tá? Ou seja, você fica racionalmente ali avaliando aquele pensamento. Beleza? Na hipnoterapia, não. Hipnoterapia é um tratamento que, apesar de você também, obviamente, fazer processo de raciocinar sobre experiências e tudo mais, é uma terapia repleta de exposições emocionais. Então é uma terapia notoriamente conhecida por fazer a pessoa entrar em contato e evocar situações emotivas. De chorar, de sentir de fato emoção. Então, aparentemente, a hipnoterapia nesses pacientes resolveu, ou seja, eles tiveram melhora. Por quê? Porque houve um aumento da atividade de uma regiãozinha chamada sulco temporal superior, mais ou menos aqui. Ou seja, uma região que está associada ao processamento emocional. Então, aparentemente, eles melhoraram por quê? Eles eram pacientes deprimidos que, antes da terapia, eles tinham uma grande dificuldade nesse processamento emocional dos outros e de si. Agora, teve uma diferença entre dois tipos de pacientes. Pacientes que tinham baixa ruminação mental. Ruminação mental é, você tem um pensamento, esse pensamento, pô, eu sou incompetente. E esse pensamento vem, ele fica na tua cabeça. E tu fica pensando nele, por minutos, às vezes eles ficam ali te atormentando por horas e por dias. Ou seja, se tu fica nesse nível, isso é uma alta ruminação mental. Qualquer tipo de pensamento ruim... Sabe, porque ruminação mental? Uma associação com os animais ruminadores, né? Sim. Eles ficam ali remoendo. Não dá nenhum destino para aquilo, só fica remoendo. Pacientes que tinham uma baixa ruminação tiveram uma diminuição da atividade do sulco temporal superior. Mas, pô, peraí, essa região está associada ao processamento emocional. Então por que diminuiu e eles melhoraram? Simples. Porque como eles tinham uma baixa ruminação, eles meio que conseguiam superar esse sintoma com um certo grau de esforço, ou seja, forçando eles conseguiam superar. Só que esse forçar acabava exigindo mais do sulco temporal superior. Os pacientes altamente ruminantes, eles tinham uma baixa, uma hipoatividade dessa região. Hiper é quando tem muita atividade, hipo é quando tem menos do que deveria. Então, depois da hipnoterapia, eles tiveram um aumento e estabilização maior da atividade dessa região. E por isso conseguiram ter melhora. Então, são caminhos diferentes para um mesmo resultado. E isso é uma coisa interessante, porque mostra, talvez, uma possível explicação do porquê nós temos ensaios de que hipnose mais TCC é mais eficaz do que TCC sozinha ou hipnose sozinha. Por quê? Há um caminho de sinergia. Ó, você faz isso daqui e eu vou fazendo outro caminho. Então, juntos, talvez seja uma explicação melhor. Mas aí, claro, essa é uma explicação mecanicista. Estou explicando através de um mecanismo. Eu precisaria agora de intervenções hipnose mais TCC versus TCC sozinha versus hipnose e averiguar também a atividade cerebral deles para ver se de fato acontece daí a soma desses dois mecanismos ou se não, se quando eles estão juntos rola outra parada que a gente não sabe, tá? Então, repara que em ciência, quando a gente faz uma alegação, ela é muito menos extraordinária do que numa coisa alternativa, ou seja, ela é muito mais cautelosa. É difícil você ter uma pesquisa que vai falar, ó, nós curamos a doença tal. Nós achamos a definição disso. A descoberta do ano. É complicado essa coisa de descoberta do século, do ano. É muito complexo. Muito complexo. Por quê? Porque em ciência, a grande esmagadora maioria dos tratamentos que são pesquisados não funcionam ou funcionam pouco.